Nosso caso vai eternizar. O quê? Você já disse que me quer. A tua vida da distante, quando está distante de mim, fica louca de saudade. Falando em saudade, meu filho, Priscilene voltou com mais correção da Funpar pra vocês aqui no YouTube. Queridos, essa filha pediu para que eu corrigisse a redação dela por vídeo. Ela não me mandou a proposta, né, específica aqui para eu mostrar para vocês, mas o comando era desastres ambientais, rompimento da barragem em Brumadinho. Antes de eu entrar aí na correção propriamente dita, gente, a Funpar ela é uma incógnita, né? Uma incógnita, né? E aí nós precisamos ir entendendo aí como que funciona a banca, e é na hora da correção que vocês vão compreender o que a banca espera de vocês. O primeiro ponto que vocês têm que ter muita clareza, gente, é em relação ao gênero. O gênero dissertativo, ele não possibilita que vocês fiquem em cima do muro. Ou seja, você não pode dizer, ai, às vezes foi negligência, ai, às vezes foi fatalidade. Não. Ou foi negligência ou foi fatalidade. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você defende ou você ataca, tá? O comando ele vai nortear você nesse sentido. Mas a base e o cerne do gênero é essa. Ou você defende ou você ataca. Se você ficar em cima do muro, meu filho, a probabilidade de você fazer um texto do gênero expositivo é muito alta, e aí você vai fazer o quê? Você vai se perder, porque você tangenciou aí o tema, tudo bem? Tá aqui no canal do YouTube da Priscila, é assim, um dia a Priscila tá com escova, cabelo, maquiagem, roupa nova, outro dia nós estamos aqui bagaceira, mas o importante é que o conteúdo é topper. Vamos lá então? A proposta, então, era desastres ambientais, o rompimento da barragem em Brumadinho. Já vou chamar a atenção aqui para vocês em relação ao título, tá? Tô olhando aqui para baixo que eu tô corrigindo o Braga Night aqui, tá? Mas eu já vou chamar a atenção para vocês em relação ao título. Não façam isso. Ou foi fatalidade ou foi negligência. Não tragam uma pergunta, tá? Evitem fazer a pergunta. Já tragam assim o posicionamento de vocês bem marcado. Se for fatalidade, paz do Senhor, defenda, argumente e comprove que foi fatalidade. Se você diz que foi negligência, defenda, comprove, argumente que foi negligência. Tudo bem? Não há aí essa possibilidade de você ficar em cima do muro, tá? Então, olha lá, 25 linhas, né? Fechou. Tem aí, atendeu bem as margens, fez o recuo no início dos parágrafos, fez 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Tá tranquilo em relação à apresentação. Agora, vamos ao conteúdo. No Brasil, os desastres ambientais se caracterizam por um constante crescimento exponencial. Catástrofes resultantes de eventos naturais, como tempestades, terremotos e tsunamis, são exemplos dessas tragédias. Aqui, filha, nós temos um pequeno problema de conhecimento de mundo, tá? No Brasil nós não temos terremotos e nem tsunamis, né? Claro que nós temos terremotos ali, teve um tremor de terra, mas nada tão exponencial a ponto de ser mencionado como um evento natural, né? O Brasil não tem essa característica de ter tsunami, tá? Então eu sugiro você rever essa informação aqui, tudo bem? Para você não ser penalizada por senso comum ou por informação que não condiz com a realidade, tá? Então, você quer falar dos desastres ambientais? Então, você traz os desastres ambientais que realmente acontecem no Brasil. Terremoto e tsunami eu sugiro não mencionar, ok? Entretanto, a atividade humana também é causadora de grande parte dos desastres ambientais. Então, olha lá, cuidado para você não ser repetitiva, tá? Olha lá, para você não acabar sendo repetitiva, tá? O entretanto, gente, ele é usado para introduzir uma ideia contrária, tá? Por isso que ele é uma conjunção adversativa. Por quê? Porque ele é usado para introduzir uma ideia contrária. Se você me traz o entretanto e não introduz uma ideia contrária, o seu texto está incoerente, tá? Então, por exemplo, você pode mencionar, né? Ainda que os desastres ambientais causados pela própria degradação, sei lá do que, no meio ambiente, as enchentes, não sei o que,
Aí você traz a questão humana, tá? Mas aí eu quero que você cuide com o conectivo para introduzir, ok? Lembre que a proposta delimitou para você rompimento da barragem em Brumadinho. Então, se a proposta delimitou para você, você deve trazer já na introdução o nome da barragem. Você já deve trazer na introdução aquilo que a proposta solicitou para você não ser penalizada por fuga ao tema. Tá? Então, aborde exatamente aquilo que a banca solicitou para você. Tá? Falou de Brumadinho, então mencione Brumadinho na introdução, ok? Usou aí o conectivo no início do parágrafo, paz do Senhor, tá tranquilo, né? Inicialmente, é importante ressaltar que no dia 25 de janeiro de 2019, Brumadinho, município localizado em Minas Gerais, foi vítima de uma tragédia provocada pelo rompimento da barragem do Vale. Acho que é da Vale, né? É da Vale. Esse acontecimento é exemplo da atividade humana causadora de desastres ambientais considerados criminosos. Olha lá, o que é exemplo da atividade humana? Esse acontecimento. Então, não separa o sujeito do verbo com vírgula, ok? Não separa. Quando você coloca aqui, né, que o município foi vítima, ficou um pouco confuso, né? Então, eu sugiro rever aí essa colocação, tá? O município foi vítima, ficou um pouco confuso, ok? Ademais, o rompimento da barragem citada matou cerca de 270 pessoas que foram soterradas pelos rejeitos e lama liberada pela abertura da barragem, que também causou a morte de animais e de parte da vegetação. Período muito extenso, tá? Você tem que cuidar. E olha só, você fez o seu parágrafo inteiro, né? Que deu mais de 6 linhas em apenas 2 períodos. Então, você tem que cuidar aí para não fazer períodos muito extensos, olha lá, tá? Para você não fazer período muito extenso, ok? Então, olha lá. Matou cerca de 270 pessoas. O que matou cerca de 270 pessoas? O rompimento da barragem. Então, mais uma vez, você tem que cuidar aí com a separação do sujeito com o verbo, sujeito do verbo com vírgula, ok? E aí, olha só, você colocou, né? Foram soterradas pelos rejeitos e lama liberado pela abertura da barragem, que também causou a morte de animais e de parte da vegetação. Então, olha lá, a banca solicitava os desastres ambientais, né? Os desastres ambientais. Então, aqui, eu sugiro que você faça o tópico frasal, né? Inicialmente, é importante ressaltar o desastre ambiental causado em Brumadinho. Ponto. A esse respeito, reitera-se que o rompimento da barragem da Vale no município tal fez com que, aí você menciona o caos ambiental, aí você menciona o caos, né, social relacionado à morte das pessoas, a destruição das casas, dos espaços, enfim, da cidade, o Rio Doce. Você aborda de um modo mais amplo todo esse problema. O maior problema do seu parágrafo está na falta do tópico frasal, tá? O que é o tópico frasal? O tópico frasal é aquele período inicial do seu texto em que você vai trazer no início dos parágrafos a informação mais importante. Então é onde você vai trazer. Inicialmente, é importante ressaltar o desastre ambiental causado em Brumadinho. Ou, inicialmente, é importante ressaltar o desastre que acometeu a cidade e a região de Brumadinho. Ou, inicialmente, é importante ressaltar que o rompimento da barragem da Vale no município de Brumadinho causou um impacto social sem precedentes. Aí depois você vem argumentando. Porque se você fizer, Fia, em apenas um período só, em 2 períodos só, tá? Aqui você até fez 3, desculpa, eu falei que você não tinha feito, mas agora que eu vi que tinha um pequenininho aqui, tá? Se você fizer períodos muito extensos, como esse último aqui, ó, vai ficar muito complicado pro corretor ler. E aí na hora da leitura vai ficar cansativo e aí vai retomar, e aí tá falando de quem, com que, como, tá? Então eu quero que você tenha cuidado com isso. Tá? E aqui eu quero que você entre nesse aspecto aqui, ó. Eu quero que você entre aqui, ó. Você falou, né, que esse acontecimento é exemplo da atividade humana causadora de desastres ambientais considerados criminosos. Eu quero que você enfatize essa situação. Eu quero que você reitere essa situação. Eu quero que você mostre para mim o porquê que você falou que é considerado criminoso.
argumente, defenda, porque lembra, você trouxe aqui para mim na minha introdução, no seu título, é fatalidade ou é negligência? Então, se você me diz que foi o considerado criminoso, eu quero que você fale da negligência. Eu quero que você fale dessa perspectiva aqui no texto, tudo bem? Além disso, diferente dos eventos naturais, os de caráter humano podem ser evitados. Nessa perspectiva, a tragédia em Brumadinho poderia ter sido evitada se a Vale tivesse prestado as informações corretas ao sistema de gestão de segurança e barragens de mineração. Desse modo, nota-se que as medidas de prevenção, como a fiscalização, poderia ter impedido que essa fatalidade ocorresse. Olha lá, as medidas poderiam, ok? Concordância aqui, tá? Concordância aqui, tudo bem? Olha só, o que eu quero que você cuide? Você está trazendo para mim duas perspectivas no mesmo texto. Você está trazendo ou que foi fatalidade ou que foi negligência. Mas, amor, no texto da banca, você vai ter que escolher um lado. Ou você vai ter que dizer que foi fatalidade, ou você vai ter que dizer que foi negligência. Eu sugiro que você aborde a questão da negligência. Então, aqui você coloca, né, ó, cuidado com a repetição aqui, ó, de palavras, ó, evitados, evitado, ok? Então, eu sugiro aqui, ó, diferente dos eventos naturais, os de caráter humano podem ser evitados. E aí, aqui, ó, você já puxa, falando que, no caso de Brumadinho, a busca pelo lucro, a necessidade aí, né, a corrupção do jeitinho brasileiro, né, vi que tava com um vazamento lá na barragem, mas a gente não fez nada, por quê? Porque ia gastar muito com engenheiros, ia gastar muito com não sei o quê, então ao invés de você mencionar que foi uma fatalidade, você diz que tem responsável aqui, que as pessoas tinham responsabilidade em relação a esse acontecimento. Porque aí você vai defender realmente o seu posicionamento. Você vai dizer, não, eles foram negligentes, eles deveriam ter fiscalizado, eles deveriam ter prestado as informações corretas, eles deveriam ter usado de todos os artifícios necessários para cuidar e comprovar e evitar que essa barragem, né, rompesse. Então eu sugiro retirar a questão da fatalidade e defender o seu posicionamento, afirmando que houve negligência, que eles foram negligentes e que esse problema poderia sim ter sido evitado. E aí, filha, de modo geral, você tira a fatalidade do seu título e mantém o foco na negligência. Tudo bem? Portanto, diante disso, os desastres ambientais são reflexos de eventos causados pela natureza ou pela humanidade. Aqui, filha, você está um pouco repetitiva, tá? Você acabou repetindo demais isso, ok? E aí você percebe que você fica ainda em cima do muro. Às vezes é meio ambiente, às vezes é humanidade. Parou, defende um lado. Se você está falando da humanidade, todos os outros argumentos atinentes a outros posicionamentos, você vai esquecer. Você vai assumir essa postura dizendo que foi negligência e vai segui-la até o final, ok? Conforme postula o religioso Silas Malafaia, as leis da natureza explicam os desastres naturais. O maior responsável pelo desequilíbrio ambiental é o ser humano. Você pode trazer sim citação ao final do seu texto, você pode sim trazer uma citação tanto direta quanto indireta, mas aí eu quero que você traga a citação que esteja totalmente articulada ao seu posicionamento. Então, a hora que você receber a sua redação corrigida, você vai perceber, né? Não, prof, eu vou escolher o posicionamento da negligência. Não, prof, eu vou escolher o posicionamento da fatalidade. E aí você vai ter que ver se cabe aí essa citação na sua redação, ok? Muito cuidado, tá, com as citações, escolha com muita atenção aí as citações que você quer trazer. Tudo bem? Mas caso você queira mantê-la, você só tem que cuidar para que ela esteja articulada, muito bem relacionada com a proposta, tudo bem? Ela tem que estar muito bem relacionada com a proposta. Em relação à sua nota, filha, você escreve bem, você tem um bom domínio do gênero, você só precisa ter cuidado em relação à argumentação, à defesa aí do seu ponto de vista. Cuidar também com as palavras repetidas. Então escolhe, foi fatalidade ou foi negligência, ok? A sua nota
é de 0 a 40, você vai perder ponto por essa falta assim, de defesa do posicionamento, por alguns deslizes gramaticais relacionados à vírgula, ok? E à repetição de palavras, tá? Então, muito cuidado aí com isso, tá? Então, defenda sempre o seu ponto de vista. Nós precisamos saber, você está defendendo ou você está atacando? Você acha que foi negligência ou você acha que foi fatalidade? Tudo bem? Bora lá então, meu amor? Bora escrever redação, meu filho!